Bom, quero compartilhar uma palavra com você, e uma palavra que eu compartilhei já faz acho que 5 anos, primeira vez que eu compartilhei essa palavra, e eu gostaria de compartilhar novamente com vocês, que eu sinto que é uma oportunidade, uma janela muito boa que Deus nos concedeu já nesse primeiro culto de 2025, para nós compartilharmos um pouquinho sobre aprendendo a contar os dias. Você vai perceber que não é uma palavra muito inspirativa, de fé, que normalmente eu gosto de ministrar para os irmãos, mas uma palavra mais instrutiva, reflexiva, para você fazer as suas anotações, mas de fato eu acredito que o Espírito Santo possa se mover, e Ele se move da forma como Ele deseja, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmos capítulo 90, versículo 12. Esse salmo foi escrito por Moisés, né? Nem todos os salmos que estão na Bíblia foram escritos por Davi. Eu me frustrei quando eu era mais novo, nem aprendi isso. Falei, caramba, Davi, nem para escrever 150 salmos o cara consegue. Aí esse daí é salmo escrito por Moisés, tá? Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, e ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos todos ler? Vamos lá? Deixa eu sair daqui da frente, né? 1, 2, 3 e... ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, Moisés está ensinando para a gente aqui que o caminho para você e eu obtermos um coração sábio nesse ano de 2025 é nós aprendermos a contar os nossos dias. Muito simples, é questão de interpretação de texto básico. Você aprender a contar os seus dias, você vai obter um coração sábio. E eu quero compartilhar sobre isso com você, porque se você analisar a Bíblia e você perceber e fazer um alinhamento, você vai perceber que Deus, Ele trabalha com ciclos. Deus, Ele é um Deus de ciclos. A Bíblia vai mostrar para a gente eventos e circunstâncias de ciclos que são abertos e ciclos que são encerrados. Então vamos lá. O mundo foi criado em quantos dias, irmãos? 6 dias, e no 7º dia Deus... Então, você percebe que um ciclo se encerrou no 7º dia. Começa no 1º dia, se encerra de fato a mão no arado no 6º, e no 7º há descanso. Agora, passando mais um pouquinho para frente, quando Jacó resolveu casar, isso aqui eu vou perguntar para o pastor Roberto. Jacó resolveu casar, foi na casa de Labão, falou assim: estou de olho na sua filha. O que Labão falou para ele? Vai ter que trabalhar quantos anos? 7 anos. Eu sou pai de menina, eu adorei esse texto. Amei, eu vou guardar no meu coração. 7 anos, viu, Juan? 7 anos, 7 anos para casar. Ou seja, um ciclo completo, um ciclo de 7 anos. Então percebe, o mundo, 7 dias. Jacó foi casar com alguém 7 anos. Quando o rei do Egito teve um sonho, e José estava por lá, qual o sonho que ele teve? São 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí na hora que José foi interpretar o sonho, ele falou o quê? São 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então percebe que tem algo aí escondido atrás do texto em relação a 7 anos. Quando José leva toda a nação de Israel para enfrentar Jericó, quantas voltas eles dão no muro? 7 voltas. Por quê? É um ciclo completo. Então você percebe que Deus, Ele vai trabalhando num ciclo de 7. Deus, Ele trabalha no ciclo de 7 anos, e na Bíblia o número 7 simboliza um número de perfeição. É um ciclo perfeito. E a Bíblia também nos mostra algo muito interessante sobre esse ciclo dos 7, é que é o princípio do sábado. Como é que funcionava? Na Bíblia você vai ter 3 tipos de sábado. O primeiro sábado é o sábado da semana normal. Você trabalha 6 dias, e a Bíblia diz que no 7º dia Deus
descansou. Então é um ciclo, trabalha 6 dias, e no 7º dia descansa. Só que a Bíblia também vai falar de um ano sabático. O que é um ano sabático? É um ano, como naquele tempo, né, era muito agricultura, eles trabalhavam muito com a terra, era onde vinham os recursos. O que acontecia? Deus deu uma ordem: os agricultores, vocês vão tirar alimento da terra durante 6 anos, vocês vão plantar e vão colher durante 6 anos, só que no 7º ano, a terra tem que descansar, vai ser sábado para a terra, não vai ter como plantar, não vai ter como colher, a terra precisa descansar. Esse é um outro tipo de sábado, mas tudo envolve um ciclo e um processo de descanso. E o terceiro tipo de sábado, eu não vou citar os textos aqui para nós não perdermos muito tempo, né? Nós precisamos adiantar o tempo. Existia um outro tipo de sábado que acontecia no ano do jubileu, que era no 50º ano. O ano de jubileu era o ano da celebração de libertação, ou seja, no primeiro era 7 dias, descansa. O outro eram 7 anos, 6 anos, descansava no 7º. O ano do jubileu acontecia depois de 49 anos, 7 ciclos de 7 anos, 7 vezes 7, muito obrigado a irmã que respondeu aqui, passou 49 anos. A Bíblia fala, olha, no 49º ano, quando for ir para o ano 50, todo mundo, olha, isso aqui é poderoso, todo mundo que tiver endividado, todo mundo que for escravo, todo mundo que tiver com penhora aí no banco, enfim, o que vai acontecer? Todas as dívidas serão pagas. Os irmãos deram glória, mas eu quero ver agora, o pastor me deu uma cola aqui. Jesus manda a gente perdoar o nosso próximo 70 vezes 7. A glória diminuiu, não sei porquê. Falou em perdão de dívida, quitação, aleluia, perdoar o próximo. Os irmãos engoliram a seco aqui. O que eu estou querendo mostrar para você? É a maneira que Deus trabalha. Deus é um Deus de ciclo. Deus trabalha em ciclos. E a sua vida e a minha vida também funciona assim. Deus, a vida fosse em ciclos de 7 anos. E aí fica mais claro quando a gente olha para esse texto e fala assim: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Qual postura que eu preciso ter, se é tempo de eu investir, se é tempo de eu ficar quieto na minha, se é o tempo de eu iniciar um relacionamento, se é tempo de eu me guardar, se é o tempo de eu empreender ou não, se é o tempo de eu estudar ou não. Isso tudo diz respeito a você alcançar um coração sábio, aprender a contar os seus dias. Sabe o que é interessante, irmãos? Os primeiros seres humanos, você vai ver isso na genealogia, lá em Gênesis, enfim. O pessoal vivia 700, 800, 900 anos. Imagina você viver 900 anos. Só que por conta do pecado, a Bíblia diz que essa quantidade de anos foi diminuindo, ao ponto de chegar a 70 anos. 70 anos são 10 ciclos de 7 anos. Ok? 10 ciclos de 7 anos. Então quando a gente entende essa matemática divina, a gente consegue fazer o quê? Projetar a nossa vida, entender, poxa, no meu casamento, eu estou vivendo esse ciclo, poxa, lá na empresa, eu estou no 4º ano de empresa, então, eu estou vivendo esse ciclo, não, lá na criação dos meus filhos, eu estou vivendo o 6º ano, então a minha postura precisa ser dessa forma. Cada área da nossa vida está vivendo dentro de um ciclo, e nós precisamos saber quais ciclos nós estamos vivendo para alcançarmos um coração sábio e termos êxito naquilo que Deus tem para nós. Então eu vou te dar um exemplo. Na minha vida pessoal, eu vou entrar em 9 anos de casado.
eu estou com 2 filhos, o meu mais velho fez 6 anos, como pastor eu tenho 8 anos de ordenação, então isso é o que? Eu estou lendo a minha vida, e a partir dessa postura de ler a minha vida, o que eu preciso fazer? Quais atitudes eu tenho que tomar? Qual o critério que eu tenho que usar? Quais as decisões que eu preciso tomar? Então eu tenho percebido que o quê? Uma coisa é você criar um filho, outra coisa é você criar 2 filhos. Uma coisa é você criar um menino, outra coisa é você criar uma menina. Uma coisa é você estar casado há 2 anos, outra coisa é você estar casado há 9 anos. A postura vai exigir de você um novo comportamento. O ciclo vai exigir de você um novo comportamento. Quando você e eu fazemos isso, contamos os nossos dias, a gente chega diante de Deus e ora de uma maneira correta. Agora a pergunta que eu faço para a gente, você deve estar se perguntando isso, é essa: pastor, como é que eu conto os meus dias? Pode passar, Vi. Como que eu conto os meus dias? Jeremias capítulo 31, versículo 21, olha o que a Bíblia fala: levanta-te para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes, volta pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Então a Bíblia fala que, olha, faz marcos na tua vida. Marcos, ciclos começam com marcos. Marcos, os marcos vão iniciar ciclos na nossa vida, é um ponto de referência, é um start, são momentos que Deus permitiu que nós vivenciássemos, que produziram um impacto, uma transformação, uma mudança. Você percebeu, puxa, meus olhos foram abertos, uma chavinha virou na minha vida, percebi que algo foi transformado na minha vida. Aí você percebe, Deus iniciou um novo ciclo. Se Deus iniciou um novo ciclo na minha vida, então peraí, eu vou contar a partir daqui. Por exemplo, o dia que você se casou é um marco na sua vida. O dia que nasceu um filho é um marco na sua vida. O dia que você se converteu, o dia que você se batizou, foi um marco na sua vida. O dia que você começou a trabalhar numa nova empresa é um outro marco na sua vida. Isso tudo é que são marcos que Deus permite que nós vivenciemos, para que a gente comece a contar os nossos dias. Então, os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Se não estiver entendendo, pergunta para o pastor Roberto depois. Pastor, me explica. Então, agora a gente vai começar a contagem dos anos da nossa vida. Lembra? Deus trabalha no ciclo de 7 anos. Então a gente vai fazer 7 tópicos aqui, tá ok? E eu vou mostrar para você o que cada ano significa, ok? E aí você vai anotando aí na sua vida, seu casamento, seu emprego, enfim, as suas coisas, para você aprender a contar os anos. Então vamos lá. Primeiro ano, é o primeiro marco, começou um marco na sua vida. É um ano do quê? Aprendizado. Primeiro ano é um ano de aprender. É um ano que você vai sentar e vai absorver tudo aquilo que aquela circunstância, um novo emprego, o casamento, enfim, está para te ensinar. Provérbios 19:20, a Bíblia diz o seguinte: obtenha todo conselho e instrução que você puder, e você será sábio para o resto da vida. Então ele está falando aqui, olha, acumule conselho, procure conselho, ouça conselho de pessoas sábias, ouça as instruções de pessoas que já passaram nesse primeiro ano, que já vivenciaram aquilo que você vai começar a vivenciar, para que você possa adquirir e se tornar sábio para o resto da sua vida. Nesse primeiro ano, você e eu, nós vamos aprender como é que as coisas funcionam. No primeiro ano de casamento é o tempo de adaptação. É o tempo que você está aprendendo a sair de um estilo de vida de solteiro e solteira para vivenciar um estilo de vida de casado. Por isso que normalmente no primeiro ano tem muito conflito, tem muita briga. Por quê? É o crente que deixa a toalha molhada em cima da cama, o sapato está jogado na sala, sabe? Essas coisas assim que
A minha esposa não está aqui, e eu vou aproveitar. Ela está me ouvindo lá. Daqui a pouco ela manda uma mensagem, cala a boca. Ela era um pouco esquecida das coisas. E eu fui lavar a louça, como um bom marido que sou, logo nos primeiros anos de casado, e eu não achava a bucha. Cadê a bucha da louça? E eu fui procurando a bucha da louça, falei, meu Deus do céu, onde que ela colocou esse negócio? E eu sabia que ela tinha esquecido em algum lugar, eu estava querendo, achar essa bucha da louça. Sabe onde que eu fui achar? Não sei o porquê, eu resolvi abrir o micro-ondas. Estava lá. Provavelmente ela foi lavar, vou defendê-la, ela foi lavar, tá, já chegou, cala a boca. Ela foi lavar e esqueceu, mas eu amo a minha esposa, mesmo esquecidinha, eu amo ela. Então assim, no primeiro ano de casado, você vai aprender muitas coisas. O primeiro ano de emprego, num novo emprego, você vai entender como que as coisas funcionam. Você não vai querer dando ordem para gerente, não, você vai sentar lá e você vai ouvir, é assim que funciona, eles tratam assim, é assim, o comportamento é assim, assado. Você vai aprendendo como que as coisas são realizadas. Então o primeiro ano, você não espera muito fruto, você não espera muito resultado. Por quê? Você está absorvendo muita coisa, você está colhendo muita informação, você está enxugando muita coisa para a sua vida. Então, por exemplo, os irmãos que batizaram no ano passado, qual a expectativa da igreja para vocês nesse seu primeiro ano? A nossa expectativa é que vocês aprendam como nós funcionamos como igreja, façam parte dos nossos cursos, estude, mergulhe na palavra de Deus, ame o Senhor, se envolvam na célula, vai aprendendo. Por quê? Já no segundo ano, vai ter uma outra postura. Quem está aqui já há mais de 3 anos, tem uma outra exigência. Por quê? Porque são ciclos da vida. Então nesse primeiro ano, é o ano de aprender. Diga comigo, o primeiro ano é o ano de aprendizado. É o ano que você vai estabelecer bases fortes dentro de você, fundamentos corretos na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, enfim. Pastor, passou um ano, e o segundo ano? Aí no segundo ano é o ano do serviço. Aí o que você vai fazer? Tudo aquilo que você aprendeu durante o primeiro ano, você vai colocar em prática. Toda a informação que você acolheu durante o primeiro ano de aprendizado, está na hora de você colocar em prática. Você vai colocar a mão na massa, você vai começar a trabalhar, você vai começar a servir. Olha que interessante, Marcos 6, 7, a Bíblia diz o seguinte: reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Isso aqui é Jesus, provavelmente no segundo ano de ministério ativo dele, com os seus discípulos, enviando os seus discípulos agora em uma missão. No primeiro ano, eles aprenderam como Jesus fazia. Agora no segundo ano, Jesus libera agora, façam vocês. Porque o segundo ano é um ano de você colocar em prática tudo que você aprendeu. É um ano de muito serviço, é um ano de muito trabalho. Não apenas de um trabalho físico, mas você vai perceber que é um trabalho de transformação, é um trabalho de mudança, um trabalho onde Deus vai fazer com que você quebre o seu ego, onde você vai ser testado de maneira interior, onde Deus vai tratar dentro de você, você vai permitir que Deus lapide, o seu coração na área que precisa ser lapidado. Então no primeiro ano você vai entender como a sua esposa funciona. Depois você vai chegar à conclusão que você não entendeu nada. Eu estou brincando. No primeiro ano você vai entender como que funciona o casamento. Depois você vai trabalhar para que esse casamento funcione de fato, para que as coisas aconteçam. O problema é que muita gente acaba desistindo nesse segundo ano, porque dá muito trabalho, é muita exigência, dá muita dor de cabeça, dá muita canseira, dá muito enfado da carne, e aí as pessoas acabam desistindo. Mas o problema é que, anote isso aí, coloca um asterisco que você está anotando, todas as vezes que você desistir de um
passo, nesse ciclo de 7 anos, você volta a estaca zero. Você não para de onde você não recomeça de onde você parou, não. Você vai ter que voltar do zero e aprender tudo de novo, porque você desistiu no processo. Então, se você está vivendo o segundo ano em alguma área da sua vida, é tempo de trabalho, é tempo de você arregaçar as mangas e trabalhar, investir, suar, labutar, investir a camisa, entendeu? Se você está no segundo ano da igreja aqui, é tempo de trabalho, é o tempo de você começar a liderar uma célula, é o tempo de você começar a discipular alguém, para você ver as coisas acontecendo de maneira espiritual na sua vida, amém? Amém. Falei que hoje seria mais instrutivo. Terceiro ano. Primeiro ano é o ano do que, irmãos? Aprendizado. Segundo ano? Serviço. Terceiro ano é o ano da aliança. Olha só o que Jesus falou no terceiro ano do ministério dele para os seus discípulos. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Terceiro ano em um ciclo é um ano de você estabelecer e firmar alianças, pactos, consolidar o processo, porque depois de 3 anos as alianças são testadas. Depois de 3 anos uma aliança no casamento ela é testada, o casamento passa por testes, você no seu emprego vai passar por testes depois de 3 anos, depois de 3 anos a sua empresa vai ser testada, entendeu? Uma aliança só pode ser verdadeira depois de passar pelo teste desses 3 anos, 3 anos juntos, de amizade. Jesus, ele só conseguiu, ou ele só chamou os seus discípulos de amigo, depois de 3 anos de convívio. Antes eles eram apenas discípulos. Passou 3 anos, Jesus conseguiu olhar para eles e falar assim: eu não chamo mais você de servo, eu chamo vocês de amigos, porque vocês passaram pelo teste, vocês passaram pelo ciclo dos 3 anos. Quantas vezes, irmãos, Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3 vezes. 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Teste de fidelidade e teste de amizade, porque é assim que as coisas funcionam. Você sabia que casamento no Brasil, eles tendem a terminar ou tendem a durar uma média de 15 anos? Quando começa o terceiro ciclo de 7 anos, as pessoas separam. O ciclo da aliança, as pessoas desistem e vão embora. Mas é interessante também que no terceiro ano você começa também a ver alguns frutos, você também começa a ver alguns resultados. Ah, que bom, pastor, todo trabalho agora tem que frutificar. Olha só o que diz a Bíblia lá em Levítico capítulo 19, do 23 ao 25. E quando vocês tiverem entrado na terra e plantar toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. Olha o que a Bíblia diz: 3 anos vos será incircunciso, dela você não vai comer. Durante 3 anos você não pode se alimentar. Porém no 4º ano do seu fruto, será santo para dar louvores ao Senhor, e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui para nós? Que esses 3 primeiros anos são um ciclo de muito trabalho, e vai ter uma frutificação. No entanto, esses frutos que acontecem, que aparecem, não são para alimento próprio, é para replantar, é para reinvestir. Os frutos que acontecem depois de 3 anos, são frutos que vão para reinvestimento. Então depois de 3 anos, uma empresa vai começar a frutificar, e a Bíblia está instruindo, todo lucro agora reinveste. Depois de 3 anos, a sua vida espiritual, você vai perceber, vai começar a frutificar algumas coisas, é tempo de reinvestir, fazer reciclagem, vai de novo no maturidade, vai de novo no CTL, faz de novo o curso com o pastor,
vai ler a Bíblia, não sei o quê. Por quê? Você está reinvestindo na sua vida espiritual, ok? Sabe que eu olhei, quando eu ministrei essa mensagem, foi no ano de 2020, e naquele ano, se eu não me engano era o ano da pandemia, eu li uma pesquisa que falava que em plena pandemia, foram abertas no Brasil mais de 700 mil empresas, microempreendedores, enfim, a galera do informal, mais de 700 mil empresas. Sabe qual que era a perspectiva de 3 anos depois? Ou seja, em 2023, é que dessas 700 mil empresas, somente 350 mil ficassem em pé. A outra metade ia fechar tudo. Porque depois de 3 anos, é o ciclo da aliança, as pessoas não aguentam. Elas desistem de tudo. Então, de acordo com a Bíblia, os frutos desses 3 anos são para reinvestir no seu casamento, no seu ministério, na sua empresa. Pastor, qualquer hora que eu vou desfrutar de alguma coisa aí? Porque 3 aninhos, já foi, né? Calma aí que a gente vai chegar nesse ponto, você vai dar glória. Então vamos lá, 4º ano, é o ano da oportunidade. 4º ano, é o ano da oportunidade. Você já tem 4 anos de casado, ou está num ciclo de 4 anos, é um ano de oportunidade na sua vida. Olha o que a Bíblia diz. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha só, está grifado lá, figueira plantada na vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Aí o que ele pede? Corta, porque está ocupando ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, ou seja, o 4º ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então percebe que depois de 3 anos, o dono da vinha veio e falou: não está frutificando, não está aparecendo fruto, vamos arrancar ela. Aí alguém aparece e fala assim: não, deixa eu cuidar dela, eu vou jogar esterco, vou adubar, vou fazer tudo bonitinho, e ela vai frutificar. Volta aqui no final do ano, você vai ver que ela vai frutificar. O que aconteceu com essa figueira? Ela teve uma nova oportunidade, porque o 4º ano é um ano de oportunidades, é o ano que a gente aproveita as portas que Deus está abrindo, e nós entramos nela. Sabe o que é interessante? Que Jesus usa nessa parábola a figura de uma figueira plantada em meio às videiras. As videiras, se você for olhar, elas são baixinhas. A figueira não, ela é maior. Porque o 4º ano é um ano onde Deus vai te dar destaque. Você está na empresa, faz as contas rapidamente. Quantos anos você está na empresa? 4 anos? Se é 4 anos, se prepare. 2025 será um ano de oportunidades na sua vida. Deus vai te dar destaques. Deus vai alavancar o seu nome. Entendeu? Deus vai fazer as coisas aparecerem na sua vida. Por isso que Deus exige frutos, porque Ele está concedendo uma nova oportunidade, e está dando lugar de destaque. Aí depois do 4º ano, vem o 5º, vamos ver se os irmãos lembram, qual que era o 1º ano, irmãos? Já. Qual que era o 1º ano? 2º ano? Vai diminuir agora, 3º ano. Depois do 3º tópico, aliança, irmãos. 4º ano? Oportunidade. 5º ano? Ano da definição, ou ano da perseverança. Normalmente, esse 5º ano é um ano de muito staff, de muito cansaço, de muita fadiga.
Porque as pessoas acabam abrindo mão e desistindo desse 5º ano? Por quê? Já faz 5 anos que está trabalhando, quando apareceu alguma coisa, o pastor mandou reimplantar. Então eu não estou desfrutando, já faz 5 anos. Então eu estou cansado de liderar a célula, estou cansado de ir na igreja, estou cansado de orar pelos meus filhos e não vejo resultado acontecendo, estou cansado dessa empresa, é tudo a mesma coisa, e acaba fazendo o quê? Desistindo. E lembra que eu falei, uma vez que você desiste, você não recomeça no 5º ano, você volta para um novo ciclo, para um novo marco. Por isso que é importante você perseverar. O 5º ano é um ano de perseverança. Nesse ano é necessário que você peça ao Senhor o que? Renovo, refrigério. A Bíblia diz que Ele dá força ao que está cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você está cansado, se você já está no 5º ano em alguma área na sua vida e você não quer nem tocar no assunto, você está fadigado, eu creio que esse ano Deus vai renovar as suas forças. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a planejar, os seus olhos vão voltar a brilhar para aquilo que você deixou de lado, porque Deus vai abençoar a sua vida esse ano em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 13, do 17 ao 19, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. E disse mais: tome as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes você vai ferir os sírios. O profeta deu uma oportunidade para o rei, para acabar de vez com o problema e ele ter êxito. Estava diante de uma oportunidade profética. Por isso que é importante, irmãos, nós entendermos os ambientes que Deus nos insere. Por isso que é importante nós percebermos os lugares que Deus nos insere, diante de pessoas proféticas, de circunstâncias proféticas, de oportunidades proféticas. Deus deu uma oportunidade profética para o rei, e falou assim: olha, quantas vezes você ferir, vai ser a quantidade de vezes que os assírios vão morrer diante de você. E ele só feriu 3 vezes. E o profeta alerta, ele falou assim: olha, você acabou de perder a oportunidade de perseverar e acabar com seus inimigos até o fim. Se você tivesse insistido um pouco mais, se você tivesse atirado a flecha 5 vezes, 6 vezes, o inimigo ia acabar. Se você tivesse persistido um pouco mais, o problema ia ser resolvido. Eu quero dizer para você, esse ano é o tempo de você persistir um pouco mais. É um tempo de você investir um pouco mais em oração. É o tempo de você bater para ver a porta se abrindo. Persista nisso diante do Senhor. Se você insistir, perseverar e não desistir, você vai desfrutar de vitória completa, você vai desfrutar de restituição, você vai desfrutar do novo de Deus. Mas a questão é: não desista, não desista. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, vai obter salvação. Perseverar até o fim, ir até o fim, orar até o fim. E o 6º ano, irmãos, é aqui que você vai dar glória, que você vai gostar dessa mensagem. É o ano da bênção tríplice. Até difícil de falar. O ano da bênção tríplice. Por que o 5º ano é muito difícil? É muito cansativo. Porque o 6º ano é um ano de bênção tríplice. Que você vai perceber e vai falar assim: valeu a pena ter orado,
valeu a pena ter insistido, valeu a pena ter engolido alguns sapos, valeu a pena ter orado, ter chorado diante de Deus, porque o que eu estou desfrutando nesse 6º ano é incomparável àquilo que eu vivenciei esses últimos anos. A Bíblia diz lá em Levítico 25: e observareis os meus estatutos, guardarei os meus juízos e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nelas habitareis seguros. E se disserdes que comeremos no ano 7º, lembra, a gente está no 6º ano, e a pergunta é: o que eu vou comer no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem fazer a vossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós, no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O povo chegou a uma conclusão e falou assim: tá, ciclos de 7 a gente entendeu, só que no 7º ano sempre é um ano de descanso, é o sábado do Senhor, então a gente não pode fazer nada. O que a gente vai fazer no 6º ano? E Deus mesmo se encarrega de responder: eu vou abençoar você no 6º ano 3 vezes mais. 3 vezes mais. Se eu fosse você, eu já começava a fazer as anotações: onde é que eu estou no 6º ano na minha vida? O 6º ano é um ano da bênção tríplice, irmãos. Por isso que é muito importante você contar os dias. É muito importante você fazer as contas da sua vida. Quantos anos você está de casado? Poxa, eu estou casado há 21 anos. Então você está no terceiro ciclo de 7 anos. Não, eu estou na empresa, vai fazer 28 anos. Então eu estou no 4º ciclo de 7 anos da minha empresa. Então é o ano do quê? Quem lembra o 4º ano? Vixe, o pastor pegou surpresa agora. 28 anos, vai abrir uma oportunidade para você. Poxa, pastor, eu tô no 6º ano de casado, então espera que vai vir trigêmeos. Oh Deus, recebe aí em nome de Jesus. Agora a pergunta é: por que a bênção tem que ser 3 vezes no 6º ano? Porque você vai desfrutar daquilo que Deus vai liberar no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano. É uma bênção que Deus vai liberar para 3 anos sobre a sua vida. É por isso que eu e você precisamos ter sabedoria para administrar uma bênção de 3 anos. Imagina você receber um salário que é para 3 anos, em um ano só. Não, pastor, isso não acontece. Acredite em mim, isso acontece. Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Então vamos lá. O último ano para a gente encerrar essa ministração é o 7º ano. E o 7º ano é o ano do descanso. É o ano do descanso. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que lhe amava. Sabe, o 7º ano é o ano de você desfrutar com mais intensidade o descanso de Deus. Não significa que nos outros 6 anos você não vai ter descanso. Você vai ter, porque tudo que nós fazemos é debaixo do descanso de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos é por conta do descanso de Deus. Só que no 7º ano é algo especial. É algo que você vai ser surpreendido pelo favor de Deus. É aquele ano que você vai dormir e no outro dia alguém te abençoa. Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Entendeu? O 7º ano é um ano de você desfrutar do descanso. É de você contemplar Deus te abençoando.
é você contemplar Deus te favorecendo, é você contemplar Deus abrindo portas, Deus alinhando circunstâncias, Deus liberando o favor dele sobre a sua vida, sem você fazer absolutamente nada. Você desfrutando aquilo que o salmista escreve: contemplai e vede como ele é bom. Como ele é bom. O 7º ano é o ano de coroação. Por quê? Você está fechando o ciclo. Você está fechando um ciclo para você iniciar um outro ciclo. E aí começa tudo de novo. Você volta a vivenciar o 1º ano, o 2º ano. Sabe, irmãos, quando a gente olha um plano geral, a gente vê toda essa mensagem que eu compartilhei com você. Você olha assim e fala: pastor, 7 anos é muito tempo. 7 anos é muito. Volta aí, Vinícius, por favor. Isso. 7 anos é muito tempo. Vai bater um desânimo vivenciar isso tudo. Mas eu quero voltar nesse versículo. A Bíblia diz que Jacó serviu o seu sogro Labão por 7 anos. Só que esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. Sabe, quando você ama o propósito de Deus na sua vida, quando você ama aquilo que Deus está realizando na sua vida, 7 anos parecem poucos dias. Você não sente, porque você entende que está debaixo da bênção de Deus. Você entende que está debaixo do favor de Deus. Isso não se torna pesado na sua vida. Sabe, quando a gente está envolvido com o propósito de Deus, o tempo passa e a gente não percebe. Porque dentro do propósito de Deus, a vida não fica cansativa. A vida se torna prazerosa. A vida se torna um deleite. Agora que você fecha os 7 anos, obrigado. Você termina um ciclo, acabou? Posso morrer? Não. Volta tudo de novo. Só que agora você volta o quê? Mais maduro. Os problemas que você passou no 1º ano, você não passa mais. As dificuldades que você enfrentou no 1º ciclo, você não enfrenta mais. Por quê? Você já volta mais amadurecido. Você volta mais fortalecido. Você já volta mais enriquecido em Deus, porque você foi abençoado no 6º ano, no 7º ano, e para recomeçar o 8º ano, já tem favor de Deus liberado, e com o favor de Deus na sua vida, as coisas já vão dar certas, é uma convicção. Sabe, eu não sei qual ciclo da vida que você está, eu não sei quantos anos você está vivendo no seu casamento, no seu trabalho, de convertido, aqui na igreja, eu não sei. Sentei hoje de manhã para fazer as minhas anotações, e eu não sei como que está a sua vida, qual ciclo que você está enfrentando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, e é a palavra do nosso ano, Isaías 43, 18 e 19, a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova, vai sair à luz, porventura você não está conseguindo perceber? Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Às vezes você entrou no culto hoje e você não estava percebendo o rumo que a sua vida vai tomar. Você não estava conseguindo enxergar o rumo que 2025 vai ter na sua direção. E o Senhor parou você agora, nesse exato momento, essa última palavra, nesse último versículo, que é o versículo que a gente abriu o culto. E a palavra que Deus tem para você é o seguinte: estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Será que você consegue perceber? O Senhor trouxe você aqui, no 1º culto de 2025, para estabelecer um marco na sua vida e começar um novo ciclo. Feche os seus olhos. Pai eterno, nós te agradecemos. Ó Deus, nós te louvamos, porque a tua bondade e a tua fidelidade estão sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque
A tua palavra nos afirma que o Senhor vai nos ensinar a contar os nossos dias, e nós vamos alcançar um coração sábio. Nós estamos aqui enquanto igreja, ouvindo do Senhor e pedindo: Deus, nos dá um coração sábio, nos dá direcionamento, nos dá convicção. Nós estamos, Senhor, diante de um novo ano, cheio de desafios, cheio, Senhor, de gigantes a serem enfrentados, mas nós cremos que o Senhor está indo à nossa frente, enfrentando os nossos gigantes, derrubando as muralhas, e nós viveremos, Pai, 2025, o ano da restituição, e o ano do novo do Senhor, na nossa vida. Nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso serviço, sobre a nossa vida financeira, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor? Pastor, vamos cantar Clame ao Senhor? Você pode ficar de pé, nos ajudar a cantar?